Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Hoje, maravilhoso. Quadro Aprendendo com a Bíblia. Hoje o tema maravilhoso. Hoje nós vamos falar aqui do tema do quadro Aprendendo com a Bíblia. Quando até a jumenta enxerga e vê, e você não consegue enxergar e ver. Então o tema é quando até a jumenta enxerga e você não. Né? Que muitas vezes ali a gente vai ver nessa mensagem que uma jumenta enxergou, viu os problemas, viu as coisas, mas o profeta mesmo que estava ali não viu nada. E isso acontece conosco também, comigo e com você. Antes de eu começar a mensagem aqui, está aqui comigo minha mãe, meu padrasto também está conosco, né, mamãe? A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus para todos. É isso aí. Louvado seja Deus. Você que está nos ouvindo aí também, compartilhe, tá bom? O nosso link do nosso canal. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Graças a vocês aí estamos crescendo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Envia mensagem para aquela pessoa que você gosta e envia para ela também, tá bom? A mensagem. Bom, vamos lá para a palavra do Senhor. Essa mensagem de hoje, sim, nós encontramos aqui no livro de Números, capítulo 22, versículo 22 até o 35, que vai contar a história da jumenta, né? E o tema é quando até a jumenta enxerga e você não, né? Está escrito assim aqui na Bíblia do nosso Senhor. Amados, né? Eu não cumprimentei aqui, mas eu vou cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Já fui entrando direto, não sei, não lembro se cumprimentei. Mas aqui em Números aqui, meus queridos irmãos, a Bíblia vai contar essa história maravilhosa do profeta, né? Esse profeta que não estava enxergando ali o que Deus queria, os propósitos de Deus, né? Trabalhar de Deus. E hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre essa história maravilhosa, essa história curiosa também, surpreendente, e até engraçada, né? Essa história aqui da Bíblia da jumenta. Mas apesar de arrancar aqui um sorriso da gente nessa história dessa jumenta, essa mensagem aqui é também uma bronca espiritual para quem está aqui precisando acordar, né? É uma chamada, é uma bronca também. É engraçada? É. Mas ao mesmo tempo é uma bronca para mim e para você, tá bom? Que a Bíblia aqui ela conta que o Balaão se meteu num caminho onde Deus já não estava concordando mais com ele. É a história aqui da Bíblia. E o Balaão ele foi atrás de proposta, atrás de honra humana, atrás de dinheiro, atrás de interesse pessoal, e ele não percebeu que o coração dele estava inclinado para um caminho errado. E o mais forte aqui é que ele era um profeta, né? O Balaão. Ele era um profeta, um homem de Deus, um homem que conhecia a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Mas mesmo quem conhece a voz de Deus, escute isso, mesmo que a pessoa que conhece a voz de Deus, pode se distrair, sabia? Pode se deixar se seduzir, pode se perder, né? E a gente observa aqui que Balaão, quando o Balaão ele está lá, né, montado naquela jumenta, depois você lê a história aqui de Números, tá bom? Ele está ali montado naquela jumenta, na jumenta dele, ele decidiu seguir viagem, né, ali, e Deus enviou um anjo ali no caminho dele para barrar ele. Só que o Balaão, ele não vê, não enxergou e não viu nada. Mas a jumenta viu, né, que estava no caminho. O que tinha no caminho? Um anjo, né? O Balaão não viu. E aqui já fica um ponto de reflexão para nós. Como é que, às vezes, a gente se sente, ou como às vezes a gente se torna, vamos dizer assim, uma pessoa tão teimosa, né? A gente se torna uma pessoa teimosa, tão cabeça dura, tão preso no próprio querer, que a gente observa que até um animal aqui na história enxerga aquilo que nós não estamos vendo, né? Balaão estava desse jeito. Às vezes nós também se tornamos, não vemos coisas e o animal vê, sabia disso?
A Bíblia diz que a jumenta aqui empacada, né? A jumenta empacada, aperta o pé do Balaão ali na parede e desvia e recua, né? Vamos dizer assim, então uma recuada. Tenta evitar, mas o homem ali de Deus, ali, o Balaão, ele insiste. E a teimosia do Balaão ali é tão grande que ele começa a bater na jumenta. Ele luta contra quem está tentando salvar a vida dele, né? Que a jumenta estava querendo salvar, na verdade, era o Balaão. Que o anjo queria passar a espada no Balaão. E quantas das vezes é assim na nossa vida? Quantas das vezes Deus tenta nos frear e a gente insiste naquilo que não é para fazer, né? Quantas das vezes Deus usa alguém até mesmo simples, para nos alertar. E o que a gente faz? A gente muitas das vezes ignora aquilo que a pessoa está tentando nos alertar. Às vezes ele usa um irmão, uma criança, às vezes Deus usa uma conversa, às vezes ele usa uma porta que não abre, né? E a pessoa reclama que aquela porta não abre. Às vezes Deus usa um incômodo no coração, a pessoa fica incomodada com aquilo, né? E a gente vai lá e bate, e reclama, e insiste, e força o caminho, como estava fazendo aqui o Balaão, né? E o texto aqui diz que a jumenta, a palavra de Deus vai falar que a jumenta, depois de apanhar ali do Balaão, a jumenta ela abre a boca e ela começa a falar. Meu Deus, a jumenta começou a falar. E o que mais Deus precisa fazer para acordar alguém que está ouvindo essa mensagem, né? É como se Deus dissesse assim: se você não quer me ouvir, eu faço até o impossível acontecer para você entender que esse caminho não é para você. E aqui a gente vê que quando a jumenta fala, Balaão responde sem nem estranhar, sabia disso? Se você ler aqui no texto, você vai ver que o Balaão responde, conversa com a jumenta, sem ao menos ele estranhar que ele está falando com a jumenta. Ele está tão cego emocionalmente, tão irritado, tão tomado pela própria vontade, que ele nem percebe que está conversando com uma jumenta. Engraçado, né? A jumenta conversando com ele responde, mas ele não percebeu que era uma jumenta, né? Olha o ponto que a teimosia leva uma pessoa. A pessoa perde o discernimento, a pessoa perde a sensibilidade espiritual, perde a percepção do que é normal ou não é normal. Ela perde. Teimosia faz isso. E o anjo, então, ali se revela, né? O anjo se revela ali para o Balaão e fala assim, ó, eu estava aqui para te impedir, porque esse caminho ia te levar à morte, né? Então o anjo estava ali, que apareceu para a jumenta, que já que ele não estava vendo, a jumenta viu, né? Eu imagino o Balaão ali olhando para o anjo e Deus dizendo para ele assim, se não fosse essa jumenta, você já estaria morto, Balaão. E Balaão, que se achava tão espiritualmente experiente, é corrigido por uma jumenta, por um animal. Uma humilhação, né? Uma humilhação. Agora escute bem, porque aqui está o ponto da mensagem do quadro Aprendendo com a Bíblia para nós. É agora, né? Tem gente que está sendo corrigido por Deus e não percebe. Sabia disso? Tem gente que está ouvindo aqui a nossa mensagem no quadro, sempre, todas as mensagens. É corrigido, mas não percebe. Tem gente batendo na jumenta, vamos dizer assim. Batendo na jumenta, mas não percebe o anjo parado no caminho. Tem gente perdendo a paz, perdendo família, como eu trouxe esses dias a mensagem, né? Sobre a família. Perdendo a saúde. Por quê? Porque insistem em andar no caminho que Deus já avisou que não é para andar. Caminhos ou o jeito que não é para se fazer, ou não está nos caminhos corretos, né? E sabe o que é pior? É quando Deus ele manda alguém simples, humilde, alguém pacato,
para alertar, né? Aí a pessoa fica brava ainda, né? Fica igual o Balaão, brava ainda. Esse burro quer me ensinar. Esse jumento fala como se ele fosse perfeito, né? Eu sei que tem gente me ouvindo aqui agora pelo nosso canal do YouTube, gente que está lutando contra quem quer ajudar, sabia disso? Né? Tem gente lutando contra. Tem gente aqui que está brigando com quem quer te proteger. Às vezes a pessoa está querendo te ajudar, te proteger, e você não está enxergando. Talvez essa mensagem vai te alertar, né? Você está resistindo a quem está sendo um instrumento de Deus para te ajudar. Está rejeitando os cuidados, está rejeitando conselhos, está rejeitando o amor, porque acha que sabe o que está fazendo, vamos dizer assim, né? Você acha que sabe o que está fazendo. Mas hoje Deus ele manda dizer assim: eu estou tentando te frear porque te amo. Era para você ter me ouvido antes, lá atrás. Mas eu não desisti de você. É o que Deus está dizendo para nós aqui nessa mensagem. E o Senhor está dizendo para alguém aqui que está ouvindo nós aqui pelo canal do nosso YouTube, né? Deus está dizendo: pare! Eu estou tentando te salvar desse caminho. Já te enviei tantas coisas para o teu caminho, você não vê, não enxerga. E sabe o que eu acho impressionante nessa história, meu irmão? Aqui de Balaão, é que o Balaão só viu o anjo depois que Deus abriu os olhos dele. Tem gente que só vai enxergar depois que Deus tocar, depois que Deus permitir, ou depois que Deus mexer lá no seu íntimo. Essa palavra, ela é uma palavra séria, mas também essa palavra tem graça. Por quê? Porque é curiosa, né? Essa mensagem é curiosa, mas ao mesmo tempo, essa mensagem ela tem um alerta sobrenatural para o nosso coração. E a pergunta aqui que eu quero fazer para você: o que Deus precisa fazer para você entender? O que Deus precisa fazer mais para você entender o que você quer? O propósito que Deus quer com você. Precisa a jumenta falar? Mais uma vez, Deus tocar numa jumenta para ir falar com você? Ou você vai começar a enxergar depois dessa mensagem? Sabe qual é a boa notícia para você, meu querido, minha querida irmã que está aqui no nosso canal nos ouvindo? É que quando o Balaão reconhece o erro e se rende, Deus restaura o caminho. O problema não é errar, o problema é a gente insistir no erro, né? Continuar no erro. E se tem uma coisa que Deus ama, é quando alguém diz assim: Deus, abre os meus olhos para eu ver o que eu não estou vendo. E isso agrada muito o nosso Deus, né? Deus, ele se alegra, porque ele vê que você está querendo, você está precisando e que você quer realmente uma mudança. Então aqui, meu irmão, depois você vai ler direitinho aí, né, que já chegamos a 13 minutos, lê aí essa história maravilhosa que eu estou contando para você. Eu não vou ler o texto, o versículo, mas você pode ler aí, para não ficar muito grande. Números capítulo 22, versículo 22 ao 35. Vai contar toda essa história que eu estou falando para você dentro do quadro Aprendendo com a Bíblia aqui. Tá bom? Eu creio que essa mensagem falou com você. Você vai esperar a jumenta falar com você? Você não pode já ir mudando antes? Louvado seja Deus. É interessante que quando a pessoa está perdida mesmo, ele acaba conversando com a jumenta sem saber que está falando com a jumenta, né? Vamos orar em nome de Jesus? Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está no quadro Aprendendo com a Bíblia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro, meu Pai, agora por cada pessoa, meu Deus, que está acompanhando esta mensagem. Meu Deus, o Senhor conhece o caminho que cada um, meu Pai, está, meu Pai, nesse momento trilhando, meu Deus. O Senhor conhece, meu Pai, as decisões. O Senhor conhece, meu Deus, os medos, as pressões, as tentações e até aquelas teimosias, meu Pai. Teimosias escondidas que essa pessoa tem, que ninguém vê. E hoje eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, abre os olhos espirituais do teu povo, meu Pai, desse povo. Tira, meu Deus, a cegueira, meu Pai, que impede de enxergar o perigo. Mostra o anjo, meu Pai, no caminho. Mostra o desvio. Mostra o alerta.
Mostra o livramento, ó Pai. Que ninguém aqui, meu Pai, tenha um coração endurecido como o de Balaão. Que ninguém, meu Pai, lute contra aquelas que estão, meu Pai, tentando ajudar. Que ninguém rejeite, meu Deus, os conselhos enviados pelo Senhor. Meu Deus, ajuda, meu Pai, essa pessoa, Pai. Pai, se for preciso, fala de novo, confirma. Toca, freia, desperta, meu Deus. Guia, mas não deixa nenhum desses teus filhos, meu Pai, ou filhas, caminhar, meu Pai, rumo a algo que o Senhor, meu Pai, já está evitando. Livra, meu Deus, do mal escondido. Livra, meu Pai, da proposta enganosa do inimigo. Livra da porta, meu Pai, que parece boa, mas lá na frente, meu Pai, essa porta cobra caro. Meu Deus, cura o coração de quem está agitado nesta hora. Meu Deus, acalma, meu Deus, a mente de quem está confuso. Meu Deus, restaura a alegria, meu Deus, de quem está ferido pelo próprio erro, meu Pai. Senhor dos exércitos, Deus poderoso e grande sobrenatural, Deus de maravilhas, abre nossos olhos, meu Pai, e abre também, meu Pai, o nosso entendimento para ouvir a Tua voz e acertar a correção e caminhar na Tua vontade. Meu Deus, eu abençoo agora, meu Pai, cada lar, cada família, cada pessoa que está participando desse momento, meu Pai. Que a paz de Cristo entre na casa, entre no caminho, entre na alma. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e declaro que o Senhor te guie para um caminho seguro e te afaste de toda armadilha espiritual. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.